Quando eu falo em ter um lucro de 10 mil reais por mês, sobrar para você um lucro de 10 mil reais por mês, eu vou fazer algumas considerações. O que não dá certo? Eu estou anotando aqui, tá? Eu estou anotando aqui para mim poder depois fazer vídeos a respeito disso. E aí eu estou pensando e já lembrando de alguns. Eu vou compartilhar com vocês alguns que eu lembrei agora. Por exemplo, você pode ter um estoque fala de qualquer livro, você já leu o livro. Porque é muito comum a gente ler bons livros, a gente gosta de ler bons livros. E aí você vai lendo bons livros, então você desperta para a necessidade de alguns hábitos, alguns comportamentos, alguns métodos, e aquilo nos motiva. Pois bem, só que aí o que acontece? Se sentar numa mesa e começarmos a bater papo, eu acredito que tem alguns que vão até falar coisas de livros que guardou mais detalhe do livro do que eu guardei. E eu acredito que vai acontecer muitas vezes. Agora tem um detalhe. Se você perguntasse, quem mais que usou aquilo que estava, as dicas do livro, quem mais que fez aquele conhecimento virar ação, quem é que mais fez mais ações que resultam em resultado, eu acredito que, não adianta eu falar, resultado você não fala pela voz, você mostra o resultado. E o que eu estou te dizendo é que você pode receber 10 mil reais de lucro por mês. Então ele tem que mostrar o resultado. Aí se você falar, mas tem o fulano, ele sabe, mas é que se for para pagar e falar isso é uma expressão americana, diz que quando a gente abre a boca, a gente mostra duas coisas, ou mostra resultado ou dá desculpa. Tá? Eu acho até isso meio pesado, tem muitas coisas que eu nem falo, porque não tem resultado. Então eu prefiro não falar. Por quê? Porque eu não tenho resultado para mostrar. Então, não dá ter conhecimento, ter de hábito, método e comportamento. Eu posso, por exemplo, ter um punhado de conhecimento. Eu posso virar um professor universitário de alguma área dessa. Cadê o resultado? Então, se não tiver vinculado a uma meta, e se essa meta não tiver vinculada a um ciclo, onde a cada vez que eu faço, eu tento, e pode dar certo, pode não dar certo. Onde é que tem escrito que dá certo da primeira vez? Quando eu converso com empreendedores, é por isso que eles fazem as análises a cada período. É para saber se está valendo a pena, para saber se ele está, já que o nosso tempo é escasso, já que, quer dizer, dinheiro você pode perder, pode ganhar, mas o tempo não. O tempo, o relógio está correndo. A cada dia que passa é um dia a menos. Isso é para todo mundo. Então, como é que faz? Tem gente que, por exemplo, não está aproveitando isso. Tá? Inclusive eu também, eu acredito que se eu pudesse voltar, não sei lá, se só pegando e viajando aqui um pouquinho, talvez até tem muita coisa que eu ia acelerar mais. Por quê? Se você, por exemplo, tem pouca idade e está seguindo as dicas que eu estou passando, você já vai ser lá na minha frente. Por quê? Porque eu não tive quem me falou isso. Eu não tive quem me falou e, portanto, os atalhos que eu estou oferecendo, eu não tive. Perfeito? Então, uma das coisas que não dá certo, e é por isso que às vezes, tem alguém que não vai conseguir 10 mil por mês? Tem. Por exemplo, quem só leu e não aplicou, quem teve o comportamento, mas depois ele até decora o comportamento, decora o método, mas está usando o método para quê? Tem um ciclo onde ele aplica tudo aquilo, aquele principal hábito, o principal método, o comportamento, aquilo que é importante naquela hora, está utilizando? Não está, então não vai adiantar. Não vai adiantar. É por isso até que eu acredito que em algum nível a gente tem que ter uma mentoria. Você pega e fecha, um ciclo, aí a gente pega e vai e faz um raio-x. A gente pega e faz um exame de sangue, eu costumo até dizer. Vamos fazer um exame de sangue do seu negócio? E na hora que faz o exame de sangue é o seguinte, é para valorizar aquilo que deu certo e para não fazer mais aquilo que não dá certo. Mas
De preferência, se tiver poder, você ter o apoio de alguém que já passou por aquilo, entendeu? Porque aí isso pode ajudar a você ser mais eficiente, mais efetivo no próximo ciclo. É como se dissesse o seguinte: a cada ciclo, o primeiro ciclo você tem uma performance, no segundo espera-se que a performance seja melhor do que o primeiro, o terceiro melhor que o segundo, e os ciclos você vai se aprimorando a cada ciclo. Então, portanto, um jeito errado é não ter ciclo. Um jeito errado é não ter hábito, método e comportamento vinculado a uma meta. A meta eu estou colocando para você, R$10.000 por mês. Ah, mas eu não quero colocar meta. Não, então você quer ficar com um punhado de conhecimento, virar uma biblioteca ambulante e não aplicar nada do que você aprende? Na hora que você coloca a meta, você começa a perceber que tem coisas que são importantes, tem hábito que é importante, tem comportamento que é importante e tem método que é importante, mas o principal é o seu propósito. Se você tem isso definido, vou te falar uma coisa, só que tem um detalhe: não, agora eu já aprendi. Não, você não aprendeu. O máximo que eu consegui fazer foi despertar você para a necessidade disso. Agora, no dia que você realmente sentar, analisar os números da sua empresa, fazer o exame de sangue, conversar com alguém que é experiente, que possa te passar dica, aí sim, aí você está no caminho, seu carro está na pista, aí você está no caminho dos 10 mil de lucro por mês. Dica do dia: segue minhas redes sociais, que sempre vai ter uma dica para você despertar e seguir esse passo a passo para que você pode melhorar no ramo dos negócios.